Olá, gente, boa noite. Hoje eu sou a convidada pela Raquel Gomes, só que ela teve um probleminha pelo Insta dela, então está fazendo pelo meu. Vou só aguardar ela chegar para eu puxar e ela começar a fazer a entrevista comigo. Hoje não será o Em Síntese, coisas que acontecem. Vamos lá. E aí, gente, sentindo a minha falta? Dando um descanso. Aproveitando para poder também estudar. E aguardando também a resposta de outros participantes, né? Para poder fazer o Em Síntese na live. Vamos lá. Boa noite para todos. Vai ser uma conversa muito bacana. Vamos lá. Boa noite, Irene Alves. Sempre presente. Irene Alves é minha irmã. Ela tem que me dar audiência. Sei que a Raquel está online. Deixa eu ver. Eu te falei quando eu estiver rica, eu vou te sustentar. Então você tem que me dar ideias, tem que me dar ibope. Vamos ver, cadê a Raquel? E a gente, o que vocês estão fazendo nessa quarentena? Eu fico super de boa, tem gente que falta só se matar. Não sei se é pra tanto, né? Acho bom. Não, pode deixar que eu vou te sustentar. Glamour eu tenho, só falta ter dinheiro. Cadê a Raquel? Ela quer saber como é que surgiu Em Síntese. Tem algumas pessoas que me perguntam. Raquel. Ah, engordando? Tá engordando, Irene? Também agora você virou uma chefe, né, de cozinha. Você está cozinhando muitíssimo bem. Por isso que eu deixo a cozinha para você. Enquanto a Raquel não entra, e outras pessoas não entram, eu vou falando eu e minha irmã. Gente, eu sabia cozinhar, agora estou desaprendendo. Estou deixando por conta da Irene. Oi, Vanessa, que prazer. Boa noite, meu amor. Muito obrigada por estar dando audiência. Eu vou falar um pouquinho sobre Em Síntese. Eu serei a convidada, mas como deu um probleminha pelo Insta da Raquel, eu estou aguardando ela chegar. Eu vou acenar para a Raquel, para a Vanessa aqui. E aí, Vanessa, o que você tem feito nessa quarentena? Raquel entrou, vamos lá, oi. Puxa. Então, pera, não. Oi! Boa noite, Raquel. Oi, querida! Boa noite! Tudo bem? Como estamos? Estou bem. Eu estava falando com a Irene. Você me ouve bem? Oi? Pode falar. Você me ouve bem? Perfeitamente. Ai, que bom, que ótimo. Te ouço bem, te vejo bem. Tá tudo certo. Deixa eu só ver aqui. Quem está assistindo a falar é Vanessa Lomonte. Ela faz Vanessa Lomonte? Faz parte da minha conexão no LinkedIn. Eu tenho, assim, ai, que ótimo. Muita oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Já falei isso para ela. Vamos esperar passar essa pandemia. Obrigada pela presença, Vanessa Lomonte. Passar a seguir ela também lá. Que bom que é um contato legal seu. CUFA. Ela também conhece a CUFA. Conhece a CUFA? Tá falhando um pouquinho a tua voz. Ah, tá. Ah, ela, Raquel, aqui. Falhando um pouquinho a tua voz. Tá, agora eu tô ouvindo melhor. Tá? Vamos lá. Mais ou menos. Mais Foi? ou menos? Isso. Foi? Tá, vamos. Agora foi. Beleza, agora tá legal. Tá bom. Legal. Então, o que acontece? A gente tá mais uma vez iniciando uma live, né? Uma série de lives que eu já tenho realizado no meu perfil Raquel Gomes, convidando algumas pessoas que eu gosto muito, que eu acompanho o trabalho.
E a Irenice Alves é uma dessas pessoas, né? Foi até minha aluna na CUFA, lá na oficina de startups, né? Desenvolvimento e divulgação de startups. Já tem um tempinho isso, né, Nice? Foi o quê? Foi em 2018, né? Esse trabalho foi um trabalho bem bacana lá. Isso, você teve um projeto... Raquel, olha só, desculpa te interromper. A Vanessa... Não, pode ficar à vontade. A Vanessa te conhece. Ah, me conhece? Ah, tá. Conheço, lembrei da Vanessa. Trabalhou lá no... ai, gente, no... Ah, não era CUFA, era outro nome. Esqueci agora, mas eu lembro, sei quem é, sei quem é. Obrigada. Agora eu tô lembrando, associando o nome. Oi? Não, ela tá falando quando eu trabalhava lá. Conhece? Na Holding, era, se não me engano, alguma coisa chamada Holding. Favela Holding, lembrei. Era isso? Coloca aí, Vanessa, se era isso. Eu acho que era isso, sim. Favela Holding. Não? Enfim. Então, dando continuidade, a gente já está desenvolvendo uma série de lives voltadas para a área do empreendedorismo. Isso, olha lá, falou. Beleza. Voltada para o público empreendedor e o público que também não é empreendedor. Um público que quer aprender novas informações, conhecimentos. Então, a gente está fazendo esse trabalho até para poder chamar um pouco a atenção das pessoas que assim é necessário a adaptação e a mudança, né? O que está acontecido com a questão da pandemia, com a questão da Covid. Então, assim, a mudança batendo na nossa porta. Olha, novas posturas, novas oportunidades também, que nós não tenhamos medo e que a gente possa continuar caminhando com os nossos propósitos. Então, assim, a primeira live a gente... Oi? Ela não bateu não. Ela não bateu não, mas ela arrombou a porta. Não é muito complicado. A gente tem que tirar alguma lição disso aí, né? Durante essa situação e do pós também. Tem que tirar alguma lição positiva disso tudo. Que nada é por acaso, né, Nice? Então a gente tem que tirar uma lição mesmo. Então, assim, a primeira live a gente falou sobre empreendedorismo para os micro e pequenos negócios no âmbito da inovação, né? Convidamos a Janaína. Perdão, agora esqueci o nome dela todo, mas ela trouxe um trabalho muito bacana. Depois com Janaína Cavalcante. Depois chamamos o Paulo Porto para falar sobre afroempreendedorismo na moda, foi muito bacana também. Marketing digital, a gente falou com a Indiara Costa e agora a gente está aqui com a Nice Alves falando sobre marketing esportivo. Por que eu resolvi trazer esse assunto? Porque eu já conheço o trabalho da Nice e também porque eu tenho observado as pessoas lutando muito fortemente para que volte o futebol, para que volte o esporte. Mas assim, em que cenário, né? Será que é um momento realmente para a volta dos jogos? A gente viu até as Olimpíadas agora que foram canceladas, né? Então eu observei no trabalho da Nice a questão do conteúdo, produção de conteúdo, mesmo não tendo os jogos, mesmo não tendo nenhuma atividade esportiva no momento. Então eu queria saber muito do que ela já coletou, né, pelo projeto dela, o que ela já coletou de informações, o que isso pode impactar na vida das pessoas, dos profissionais também que estão começando na área, né, da área de comunicação, da área de marketing, e entender um pouco mais do projeto em síntese. Tá bom nisso? Então, assim, especialmente antes dando até uma introduçãozinha, eu tenho aqui que o esporte ele é capaz de desenvolver assim as competências comunicativas, sociais e técnicas, ensinando na prática a lidar com as necessidades dos outros e também com a sua própria necessidade. Isso que eu queria entender dentro do teu projeto, dentro do teu trabalho, o que é marketing esportivo inicialmente falando em si. O que seria marketing esportivo? Para a gente ter uma noção, até chegar no teu projeto, no delineamento todo do teu projeto, o que seria o marketing esportivo em si? Na verdade, não existe uma definição para marketing esportivo. Na verdade, o esporte que está inserido dentro do marketing. Porque acaba mais que utilizando a base do marketing tradicional, que são os 4 P's. Perfeito. Porém, é adicionado mais um P, que é a paixão. Todo mundo fala muito isso. Mas assim, eu acabo estendendo também para outras modalidades, porque tem outras modalidades que não gostam do futebol, que gostam de outros. Então, assim... Outros esportes. Dentro do esporte. Então, não existe uma definição específica para o esporte. Então, as empresas utilizam o esporte para fazer o seu marketing. E não necessariamente elas buscam para poder ganhar dinheiro, lucro. Não, às vezes elas querem promover um produto novo, querem massificar a marca delas.
é mais indo por esse caminho. Sim. Você é administradora, né, Anice? A tua formação é de administração, né? Sim, eu me formei em administração e fiz uma especialização em marketing esportivo. Ai, que bacana, interessante. Então, assim, como surgiu essa ideia de desenvolver o projeto em síntese e qual a relevância que ela traz para esses profissionais, novamente, né? Os profissionais que não estão começando, que estão buscando uma oportunidade no trabalho, estão buscando novas oportunidades, eu digo até, porque com essa situação toda em que a gente está vivendo, né, o mercado digital ele aumentou muito. Então, assim, como você trabalhar num ambiente digital e com as informações que você buscou e coletou no seu projeto, como que as pessoas podem consumir esse produto de uma forma que não precisa necessariamente estar lá assistindo um jogo ou estar lá conversando com o técnico, enfim, através do teu produto mesmo, que é o conteúdo de informação, conteúdo de conhecimento e tudo mais. Tá, eu vou falar um pouquinho como que surgiu em síntese. E assim, eu frequento muito seminários, workshops. Então, percebendo, fazendo uma análise ali dos bastidores, eu vi que eu precisava aparecer. Eu preciso aparecer. Eu preciso adquirir experiência. Porque eu ficar em casa, sentada, não vai acontecer. Então, como eu venho do mercado, do varejo, né? 21 anos no comércio, 18 como gerente, então eu sempre trabalhei muito com recursos escassos. Então, o que eu percebi, a única coisa que eu tenho é o celular e o LinkedIn. A única coisa que eu tenho. Então, assim, são as ferramentas de trabalho, né? Somente isso, detalhe, né? Assim, o celular não muito bom. Não é aquele smartphone, não é nada disso. Era um celular muito simplesinho. Eu falo era um celular porque esse celular de agora é outro, mas também um pouquinho melhor, mas também não é lá essas coisas também não. Então, eu resolvi assim, eu vou fazer entrevista com os atletas. Como o LinkedIn, né, uma mídia falando sobre trabalho, então, o que eu fazia? Através da entrevista, né, eu sintetizava e eu ressaltava um ponto crítico, né, que o atleta falava, que o profissional do esporte falava, ele mencionava. E no final do texto, o leitor do LinkedIn, ele via lá, se você fosse gestor, quais estratégias você adotaria? Essa era a ideia inicial. Né? Porque, assim, você, Raquel, tá lá, acabou de ler a entrevista, você coloca a sua ideia. Aí, achando que é bacana, e, no caso, transferir para esse profissional. Olha, sabe aquela sua crítica? Então, eu tenho essa profissional. Eu queria fazer essa ponta. Essa era a ideia. Só que você sabe, né, Raquel? Você também está dentro do LinkedIn. E você sabe como funciona. Quando você não tem uma identidade profissional consolidada, muitas pessoas não te veem. Não quer dizer que as pessoas não te vejam. Vai ter alguém que vai te ver. Mas não é como todas as outras pessoas que têm um cargo maior, que são públicas. Você pode ver os comentários, as pessoas sempre estão falando. Então, praticamente, as pessoas não falavam nada. Então, assim, para quem também está empreendendo, né, que são aqueles percalços, né? Que a gente, às vezes, fica desanimado. Assim, degrau por degrau. Nada. Isso. Sim, ninguém comentava nada. E eu ficava muito xoxa, eu ficava muito triste, mas assim, eu vou permanecer. Até que eu falei assim, eu vi que eu estava indo bem, assim, uma hora vai acontecer. E assim, um do meu diferencial com o esporte foi que eu pegava a matéria, eu sintetizava e mandava novamente para o atleta. Para quê? Para que ele pudesse ver se alguma coisa estava de acordo ou não. Porque, assim, era entrevista mesmo, né? Era entrevista mesmo. Isso, eu pegava a entrevista, eu fazia por áudio e transcrevia no LinkedIn. Então, mas depois de tudo pronto, eu mandava novamente para o atleta para ele poder avaliar, para ele poder aprovar. Porque, assim, eu não sou jornalista, eu não tenho a intenção de pegar um furo de reportagem. Então, se alguma coisa não agradar, você teria como pegar e mudar. Porque, por enquanto, assim, quando você não é conhecida, é uma outra história. Mas você sabe que tem pessoas que são maldosas. Se eu pegasse e botasse alguma coisa ali que pudesse prejudicar algum atleta, eu via aquela pessoa e falasse assim, olha, tal fulano deu uma entrevista lá, algo chamado em lá no LinkedIn, vai lá. Isso para poder ferrar o atleta. Isso. Porque tem muitos que falavam algumas coisas de bastidores para mim. Só que assim, eu quero... o papel que eu quero fazer para eles, assim, a minha posição é que ele tenha confiança em mim. Então, sempre, esse era o meu diferencial. Então, a minha proposta inicial foi essa de
de linkar os leitores do LinkedIn com esses profissionais do esporte, esse diferencial com eles. E também utilizei como marketing, né? Vou te mostrar para você. Aqui, ó. Sim, maravilhoso, maravilhoso. Você sempre entrega essa caneca para os entrevistados, né? Tanto atletas quanto técnicos. Você sempre entrega esse material no final da entrevista? Sempre entreguei esse final. E assim, eles adoravam. No Eles final. adoravam. Por Ah, quê? Qual era a questão? É de poder, assim, massificar a minha marca. Né? As pessoas olharem assim. perfeitamente. E assim, eles ficaram muito surpresos. Então, todos que recebiam, eles ficaram encantados. Então, assim, em algum momento eles vão lembrar de mim. Eu na casa deles, eles vão lembrar de mim. Deixa Olha, eu, deixa, então, assim, deixa acabou eu em cima. compreender. Sim, pode falar. Você observou uma oportunidade de mercado, de negócio, de olha, eu posso ir por esse caminho aqui, mas não tinha ainda todo o espaço para poder entrar junto a essas pessoas, né? Junto à comunicação com esses atletas, com esses profissionais. Você teve que galgar de pouquinho em pouquinho, fazer com que eles se conhecessem o seu trabalho, trazer confiança também, né? E o interessante é isso, deixar uma lembrança, né, de forma empática, com um pequeno presente. É uma forma de que essas pessoas que você entrevistou vão lembrar de você, né? Olha, quando olhar a caneca, que bacana, fui entrevistado por fulano de tal, enfim. E com isso você está fortalecendo a sua marca por onde passa, né? Que acaba deixando um rastro, deixando uma lembrança, deixando alguma coisa. E essa associação com o LinkedIn, especialmente, foi porque na rede você não via informações nesse sentido, no LinkedIn, e sim, de repente, em outras redes, mas no LinkedIn, nada falando pontualmente sobre esporte, assim? Foi mais ou menos isso ou não, necessariamente? Não, é porque mas era a mídia que eu tinha. Era a mídia que eu tinha. E assim, uma mídia que Era a eu mira que você tinha. era a mídia que eu tenho até hoje, né? Então, assim, eu consigo Sim, também me comunicar melhor. E eu queria fazer algo também, eu acho um pouco diferente, fazer essa ponte, porque eu sinto na pele isso, né? Quando você ainda é desconhecido. Então, sim, sim. a minha ideia era também de dar oportunidade mais para essas outras pessoas também. Foi com essa ímpeto, então, Perfeito. que eu tenho, assim, não só a questão de eu precisar entrar no mercado, mas também vem outras coisas que eu fui aprendendo. Não Tanto esmorecer, perseverar e continuar batalhando e buscando, porque um dia a oportunidade realmente vem, né? E você tem buscado esse caminho. Não tô te ouvindo. Oi. vai acontecer. Isso Viu? é interessante ficar aqui para os empreendedores que estão nos assistindo, que assim, todo começo ele é complicado, todo começo ele é difícil, mas não se pode realmente desistir nos primeiros percalços, né? Eu nunca vi marinheiro, como é? Mar calmo fazer bom marinheiro, e a gente está vivendo isso na pele agora. Né? Muitas empresas aí, muitos empreendedores e muitos profissionais estão sendo lançados ao mar tendo que aprender a nadar, se for fazer essa analogia. Porque tudo mudou muito de repente, muito rapidamente. E como você se colocar nesse cenário atual, né? No cenário de incerteza, que é dentro das startups, isso é muito falado, muito colocado. Né? Você atuar objetivamente, com estratégia, num cenário de completa incerteza. Então, assim, as pessoas que buscam iniciativas de empreender e tocar os seus negócios, nada é fácil. Não pode se iludir pensando que, nossa, amanhã já estou rico, amanhã já estou conseguindo alguma coisa. Não, é de pouquinho em pouquinho, é batalhando, é conquistando espaço, ou nas redes sociais ou fora das redes, fazendo o seu nome. Né? Isso é importantíssimo, você ter a marca não só profissional, a marca da empresa, mas a sua marca pessoal, o que você entrega, né, em termos de empatia para o outro. Isso é importantíssimo e vai estar cada vez mais em voga nesse momento que a gente tem vivido. Né? Eu queria saber, Nice, você até começou alguma coisa falando de bastidores. Eu cheguei a ver aqui nas suas redes que você entrevistou muita gente famosa, né? Mesmo você não sendo conhecida, você teve acesso a essas pessoas famosas. Deixa eu ver um nome aqui para citar. Deixa até você falar mais um pouquinho. René Simões, não é? Tem um outro aqui.
Bruno Lazzaroni. Então, essas pessoas são pessoas que a gente vê nas mídias, né? Na televisão, falar muito fortemente desses nomes. E como você conseguiu acesso a essas pessoas? Como foram essas entrevistas? Te deixo à vontade para falar, não necessariamente desses dois, mas dessa tua experiência, além do seu trabalho, mas a experiência de lidar com pessoas famosas, sendo uma pessoa ainda galgando, né, o crescimento. Não é nenhum Eric Faria, nem nenhuma desses, né? Desses aí que a gente conhece, mas é a Irenice Alves. E como que ela conseguiu chegar nesses caras? Essa minha curiosidade é muito nesse sentido também. Entrei em contato com o assessor, eu falei o meu nome, aí eu assim, Sim. pode ser o Lance? Não, não sou Irenice Lance. Ah, tá, então tá, tudo bem. Então, assim, acontece também isso. A gente estava falando sobre o ambiente ele é machista. Sim, sim. Uma outra coisa também é um mundo muito vaidoso. Muito, vaidoso. Demais. Então chega a ser assustador. Sim. E você tem que blindar para você também não embarcar. Porque você tem que aprender a ser humilde também. Agora, voltando ao que você me perguntou, a questão dos bastidores, como é que funciona, né? Eu entrava em contato com os assessores de imprensa. Então, alguns que eram simpáticos, outros nem tanto. Agora tinha assim, quando eu vim para o esporte, né, eu falava assim, eu sei lidar com os nãos. Porque na minha antiga profissão não tinha autoridade. As pessoas me respeitavam, então, beleza. Uma coisa assim, Raquel, você pode fazer isso para mim? Você fala, não, eu estou entendendo uma coisa. Eu não tenho. Sim. O que ocorria? Eu mandava os e-mails, que na verdade não eram respondidos. Não é porque não tinha nenhum não. Não era respondido. Então, eu ficava muito frustrada, eu ficava muito triste. Depois eu parei para pensar, eu falei assim, não, eu tenho que aprender agora com os novos não. Então, foi isso que acabou me dando muita força. Então, hoje eu acabo me dando muito melhor com isso. Então, eu percebi que tinha assessores que me davam atenção e outros não. Então, eu tinha que me apegar àqueles que me davam atenção. Claro. Teve um que eu liguei para ele, né, para poder falar, eu quero conversar. Diretamente ligou? Sim, eu liguei para a instituição esportiva e falei assim, eu quero falar com o profissional X. Aí ele me perguntou, como todos fazem, qual o seu pedido? Eu vou, explico, é um projeto e tal, assim, não atendemos projetos pessoais. Nossa. Assim, de cara, né? De cara, né? Eu falei assim, então tá, você não quer acessar no projeto para você ver? Não tem interesse. Assim, na lata. Nossa. Um pouco no estômago. No dia seguinte, eu fui lá na instituição, deixei lá um convite lá, explicando que eu queria fazer a tal entrevista. Eu sabia que não ia dar em nada, mas eu fui com raiva para mostrar para ele que eu não iria desistir. Pois bem, aquilo ali também, aquela coisa que eu tive que digerir, né? Sim. Infelizmente, eu tive que entrar em contato novamente com essa pessoa há poucos dias. Porque eu liguei mais para o atleta, eu tenho o telefone do atleta e ele falou, Nice, eu estou assim, eu faço a live, porque agora eu me sinto de estar na live, né, por conta disso tudo. Eu faço a entrevista com você com o maior prazer. Porém, eu vou te repassar o telefone do assessor para você falar com ele, porque agora todas as entrevistas passam por ele. E ok. Quando ele me passou o telefone, putz, viu de novo em casa. Aí entrei em contato com ele, aí ele deu todas as justificativas, porque ele não estava liberando o atleta, eu compreendi. Dias depois, esse mesmo atleta que eu havia convidado estava fazendo uma live. Eu falei, então o problema é esse. Então tem essa coisa do mais do bastidor, que as pessoas acabam que não te dando muito atenção. A questão do e-mail, que hoje eu aprendi a escrever o e-mail melhor, conter as minhas emoções. Porque quando assim, eu recebi um positivo, eu ficava toda eufórica. Ai, Deus, fulano aceitou. Depois eu disse assim, cara, isso não cai bem. Isso não fica bacana. A equilibrar, né? A equilibrar essa questão de hoje foi legal, mas amanhã talvez não seja, e assim indo, né? Mais pra frente. Entendi. A questão do e-mail, seu e-mail é um e-mail pessoal ou você colocou o e-mail em síntese? Para eles verem que tem toda uma gestão por trás.
Não, eu botei para tudo, porém, ele tem um conteúdo muito mais técnico, agora ele tem uma Sim. foto, agora ele vai com uma logo, né, a foto do Infinity, mas sempre com um conteúdo muito mais sério. Só mesmo quando eu Isso recebi é o muito Infinity, importante, né? Isso é muito sim, importante para passar credibilidade para quem vai estar recebendo aquela informação sua. Não é? Você quer entrar em contato com alguém, mas quem é a Irenice Alves? Que projeto em síntese é esse? Não é da Globo, não é da Band, não é de nenhuma dessas mídias grandes. Então, assim, por que eu atenderia? Isso eu estou falando na visão do atleta ou da pessoa que você realmente queria falar. Por que eu atenderia? Né? Então, quando você já leva um trabalho já todo formatadinho, já com uma identidade visual, com realmente esse trabalho um pouco mais elaborado, né? É mais produzido, você já consegue trazer mais credibilidade, já chama um pouco mais de atenção. Né? Isso é importante para que o empreendedor compreenda, entenda. A gente fala muito também na questão da construção de um site. Se não tem um site, tem uma rede social em que tenha lá o mínimo do portfólio possível para apresentação. Então são questões mínimas que chamam a atenção lá na frente. Né? E é muito interessante, é muito bacana realmente a tua força de vontade, de mesmo com os nãos, mostrando um trabalho interessante, a pessoa não tem interesse em saber, não tem interesse em conhecer. A perseverança ela é muito, muito importante realmente. essa sua pergunta, Agora, essa sua pergunta, sim, Raquel, eu fiz para uma atleta, Camila Rodrigues, que é a nadadora sim. que é a nadadora paralímpica. Ela é uma das dançarinas do Fantástico. Eu fiz exatamente essa pergunta para ela. O porquê que ela Sim, estava dando uma entrevista com um projeto que era desconhecido. E foi muito bacana que ela falou. A gente tem que dar oportunidade para pessoas que estão começando. Hoje que você está aí, maravilha. vai estar no topo. E o mundo dá voltas. Possa ser que seja eu amanhã que precise de você. Olha, só por esse entendimento já valeu todo o esforço até então, né? Se você ficou 5, 10 anos para conseguir alguma coisa, já valeu todo o esforço até aí, né? Eu tenho uma experiência também que eu cheguei a trabalhar nos Jogos Paralímpicos, né? Foi uma oportunidade que não tinha nem nada a ver com o que eu atuo, assim, era para atuação lá no restaurante da Vila Olímpica. E eu consegui trabalhar junto a esses atletas paralímpicos, né? E foi tão importante para mim, assim, foi um divisor de águas realmente na minha vida, porque a gente vê que as pessoas superam tudo, que a gente reclama às vezes demais, né? E um atleta que eu vi ali nisso, muitas vezes o atleta mexia só o olho, e estava lá atravessando o oceano para poder participar. Muitos outros que comiam com os pés. A gente pensa que a paralisia ou algum tipo de questão da pessoa tem um problema, né, corporal ou físico, que seriam só a cegueira ou falta de mobilidade. Não, são N situações que eu consegui ver lá participando dos Jogos Paralímpicos e observei que, caramba, é muita força de vontade, é muita luta e a gente tem que bater palma realmente para essas pessoas. E se essa que você entrevistou teve um entendimento, olha só que conquista, o quanto já não deve ter atravessado na vida para hoje chegar e te dar essa lição e você levar essa lição para a gente e para demais pessoas, né? É importantíssimo. Os Jogos Paralímpicos, para mim, me emocionou muito aqui nos últimos Rio 2016. Me emocionou bastante porque a gente viu muita coisa interessante lá que não podemos reclamar de nada. De nada. As pessoas se esforçam mesmo. E foi muito mais bonito até do que os Jogos Olímpicos, eu achei. Achei bem, bem legal. Vocês são um adendo aí na tua questão. Determinação, Vanessa, determinação. Esse pessoal é determinado demais. Demais, demais. Muito legal. A gente tem que aprender muito com as pessoas, com os portadores de necessidade especial. A gente tem que aprender muito. Pode falar. Eu busquei ter o equilíbrio dentro do ensino. Não só colocar pessoas que estão lá no topo, né? E pessoas Sim, assim, ela é uma pessoa muito conhecida, mas ela não é tão conhecida. Então, assim, ela é conhecida dentro do universo dela. Né? Hoje, sim, talvez, sim. mais por ela ser uma atleta, mas por ela fazer parte da abertura do Fantástico, mas eu quis fazer um equilíbrio. Pessoas que eram Ela tinha alguma deficiência? Ela tinha alguma sim, deficiência específica? ela não tem uma perna, metade, né? Ah, Eu não tem sei uma perna. Sim. exatamente. Aqui o,
Tem um amigo aqui falando que já conheceu alguns atletas, né? Alguns atletas paralímpicos. Realmente, eu tive nessa oportunidade de atuar lá no restaurante da Vila Olímpica, eu realmente consegui conhecer alguns também. E são pessoas maravilhosas. A delegação do Brasil de futebol de 7, mulheres, assim, mulheres maravilhosas. E muitas delas não enxergavam, né? Futebol de 7 geralmente não se enxerga, né? Realmente, não enxerga. Mas, assim, pessoas incríveis e que tem muita coisa para passar pra gente, tem muita lição. Acho que você poderia até entrevistar mais gente, mais pessoas dentro desse espaço aí. Você tem quanto? É meio a meio? Assim, ó, eu entrevisto atletas especiais ou não necessariamente? Como que é a sua divisão, assim, para entrevista? Eu não tenho nenhum. Eu deixo só falar aqui para a menina que fala que conscientiza. Pode falar. Clodoaldo. Que eu entrevistei o Clodoaldo, tá? Ai, legal, legal. Fala pra gente como foi. Olha, ele é ótimo, eu conheci também. No caso dele, foi muito bacana, foi até bom ela ter falado sobre isso, que eu tenho também uma coisa muito bacana para poder dividir. A entrevista com ele não foi mais presencial, foi na live. Então há uma diferença. Ah, que bacana. Uma diferença. Eu peguei e deixei uma mensagem no Insta para ele e a assessora dele entrou em contato comigo. E foi muito bacana. Ele aceitou na hora. Ele aceitou assim na hora. E assim, na live, eu percebi que ele tinha me perguntado uma coisa e eu respondi outra. Ele foi super delicado, ele não me chamou atenção, ele não me corrigiu. Ele é muito divertido. Eu estava fazendo a entrevista e estava falando muito à vontade. Então, também tem alguns atletas que também sabem disso e eles passam isso para mim. Olha, calma, fica tranquilo, fica nervosa, porque assim, eu estou engateando. Como eu falei, mas eu não sou jornalista, eu não sou uma comunicadora, estou me atrevendo a entrar nessa parte de entrevistadora. Ele deu espaço, né? Deu espaço. Então, eu fiz essa entrevista com ele e é muito interessante. E assim, eu não tenho distinção nenhuma com atleta. Não tenho distinção nenhuma. Pode ser atleta especial ou não necessariamente, né? Não. Eu tenho muita vontade de entrevistar a Teresina Guilhermina, que ela é uma Olha, sim, medalhista, corredora, sei. Eu tenho muita vontade. Eu já fiz algumas pesquisas para poder entrevistar a Verônica. Então, a Verônica, assim, também, ela é também da parte mais do atletismo. Então, eu não faço nenhuma distinção. Se eu pegar e fazer entrevista com aquele atleta que trabalha ali na esquina, eu faço, porque ele tem uma história. Ele tem uma história. Então, eu não faço nenhuma distinção, porque é exatamente isso que eu implico muito na questão do síntese, né? Também para mim. Porque as pessoas não te dão espaço. Né? Quando você está começando, para a gente zero de experiência, e assim, eu percebo até alguns preconceitos no sentido assim, nisso você trabalha onde? Por enquanto eu não tenho um clube, não tenho uma instituição, eu tenho o meu projeto em síntese. Tá, legal, e se afasta. Quando você não tem nenhum nome por trás, né? Exatamente. Um nome que reforce por trás. É complicado. Nome, Raquel. Eu percebo assim, quando eu tô com uma pessoa famosa, nossa, várias curtidas, não sei. Quando eu tô com uma pessoa que não é conhecida, tenho menos. Então, mas eu não quero que essas pessoas famosas sejam a minha bengala. Desculpa. Eu tenho personalidade, então eu quero que as pessoas gostem do meu trabalho por mim, não porque eu tiro a foto com uma pessoa ali famosa. E eu tenho muito cuidado também. Perfeito. Eu tenho muito cuidado também com isso, com eles, porque eles ficam muito assim, eles têm um escudo. E eu até entendo. Porque tem pessoas interesseiras. Tem pessoas que querem. Tem muito, né? Tem muito. Então, assim, eles ficam sempre aquela com o pezinho atrás. E principalmente mulher. Por quê? A mulher tem a fama de ser interesseira. Então, eu tento buscar sempre que tem um respeito. Eu tenho, assim, alguns contatos, e a pessoa fala, você é amiga de fulano, eu não sou amiga de ninguém. Eu tenho um trabalho profissional. Perfeito. Profissional. Passa profissionalismo. Eu nunca peguei um contato de alguém para poder pedir algum favor. Por exemplo, eu tenho um contato do César Sampaio, eu tenho um contato do Bruno Lazzaroni, mas eu nunca peguei o telefone para poder falar alguma coisa. Eu sempre mantendo esse respeito. Então, foi esse tipo de profissional que eu escolhi ser. Também acho que tem um pouco também. Essas pessoas já devem ter passado muito por questões nesse sentido também, né? E acabam realmente se fechando
Mas eu penso assim, que mesmo dessa forma, você consegue ali observar quem é humilde e quem não é, né? Quem mesmo com esse escudo consegue estender a mão e dar atenção para quem está começando, e mesmo gente que está lá no alto que, é só mais um. Né? Você consegue ter essa percepção, não é? Sim, sim. É essa mensagem que eu quero passar para eles. E eu falo para você que eu agradeço a todos que doaram o seu tempo para mim. A todos. Lógico que tem um ou outro assim especial, até por questão pessoal, mas eu não tenho, eu tenho que agradecer a cada um deles por ter dado essa oportunidade de doar o seu tempo. Maravilha. Sabe uma questão? Até lá nos Jogos Paralímpicos eu vi também com o Clodoaldo. Eu fiquei até assim, nossa, mas ele, se eu não me engano, ele tem mais medalhas do que o Michael Phelps, né? Eu não tenho certeza, mas assim, ele sentado, almoçando ou jantando, eu via muito isso lá. Os atletas internacionais iam lá abraçar, cumprimentar. Era muito interessante, porque o brasileiro nem tanto, mas os internacionais todos que estavam ali, convivendo, né, no mesmo ambiente, sempre paravam um pouco, achava até que incomodava. Eu, pessoalmente, achava que incomodava um pouco ele, mas ele não, ele atendia todo mundo de boa. Mas reverenciavam muito ele. Depois que eu fui buscar informações, buscar conhecer, e ele realmente é um cara muito, muito, muito especial. Assim, em termos de quantidade de medalha no mundo, né? O Alexandre tá falando aqui, Alexandre, beijo pra você, muitas saudades, tá, querido? Então, assim, é um atleta fantástico que talvez não tenha tanta representatividade quanto um Neymar. Vamos pensar assim, né? Na mídia, representatividade na mídia que eu digo, quanto um Neymar desses da vida. Mas tirando essa questão dos famosos, eu acho que o teu trabalho é bacanérrimo de falar com famoso, de falar com não famoso, isso é importante, o diferencial é você, é o conteúdo, é o que você está levando. E tem mais alguma coisa de bastidor? Porque eu vi que você entrevistou não, você foi recebida pelo Tite. Voltando aos famosos, né? Não tem como não falar, porque você contou essa história, eu queria muito saber. Como foi essa recepção do Tite? E tinha o Tite, técnico da seleção brasileira, e teve um outro, era o assessor dele, né? Que agora ele não está mais, se eu não me engano. Não é mais o assessor do Tite. O Tite não tem, assim, ele não entra na parte do em síntese, não. Sim, sim. Foi antes, né? O meu encontro com o Tite foi muito antes do... Eu nem, assim, eu nem sonhava em fazer um em síntese. Mas você chegou a pensar em reencontrá-lo? Pensar dentro do em síntese? Porque, assim, quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo, eu só chorava. Chorava. E, assim, eu não falava nada. Então, assim, agora não. Agora eu estou mais centrada. Então, como assim, profissional. assim, não sei se eu vou conseguir ficar profissional, mas, assim, pelo menos chorar eu não vou. De questão de bastidores, eu vou ressaltar dois, né? Um foi o Bruno Lazzaroni. Eu tenho um contato direto com o Bruno, né? Eu tenho um contato direto com ele, mas eu não tenho intimidade. E teve uma época no Rio de Janeiro, não sei se você vai recordar, o ano passado, que praticamente estava caindo um dilúvio, aonde árvores caindo e tal. Ele me mandou uma mensagem por volta de meia-noite e pouco, onde eu visualizei no dia seguinte de manhã cedo. Ele me pedindo desculpas, mas pelo horário, que ele não poderia comparecer, porque ele tinha que ficar com as filhas dele. O que eu vi ali? Ele teve a preocupação de falar, Nice, não vem para cá. Do que eu fiz no caminho, porque a entrevista seria de manhã cedo. E ele ia te receber na casa dele, especialmente, não? Não bem na casa dele, mas assim, próximo à residência dele. Mas a residência. Que ele tinha que ficar com as filhas. E eu vi que ele teve, assim, a maior preocupação em falar assim, Nice, você não vem. Eu falei, não, tudo bem, beleza. Aí nós remarcamos a entrevista, até falei para ele, Bruno, vamos fazer o seguinte, eu vou esperar e depois, quando você voltar, a gente faz de novo. Ele falou, Nice, não, vamos marcar, tem uma data definida, porque eu não vou conseguir te atender. No dia da entrevista, ele tinha acabado de chegar da Argentina, na madrugada, o cara chegou na madrugada, e ele fez a entrevista comigo 9 horas da manhã. E ali pleno. Nossa. Eu falei assim, tem muita consideração comigo. E detalhe, eu tremia muito. Eu tremia porque eu sou muito tímida. Eu sou tímida. E o Bruno é mais tímido ainda. Então eu fiquei nervosa. E detalhe, a entrevista dele foi coisa de 10 minutos. O menino tá falando que ele foi aluno dele. O Alexandre. Isso. Fui
aluna dele. Então, assim, eu não queria errar. Eu fui aluna do Alexandre. Eu fui aluna do Alexandre. O Alexandre tá falando aqui que foi aluno do Lazzaroni. Do Bruno Lazzaroni. Eu também fui aluna do Bruno. Isso. Então, assim, eu não queria fazer vergonha, eu queria fazer bonito com o meu professor. Então, foram coisas de 10 minutos a entrevista. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com 10 minutos? Em casa, pedi para a espiritualidade, me ajuda. Eu consegui fazer 3 páginas de 10 minutos. Olha que interessante. E acho que a melhor entrevista, que eu sempre peço para minha irmã dar uma olhada. Ela falou assim, foi a melhor entrevista que você escreveu. Profissional outra, ele também, né? Muito profissional. Eu fui, mandei para ele a entrevista e ele falou, Nice, perfeito. Eu não tenho que tirar, eu tenho que colocar. Então, assim, foi um feedback muito gratificante. A outra foi com o Giovanni. O Giovanni, ele tem um caso especial. Do vôlei? Do vôlei. Porque o Giovanni, ele tem uma história, né? O vôlei tem uma história com a minha vida pessoal. Sim. E assim, eu levei 3 meses para conseguir essa entrevista. E eu ia várias vezes nos jogos do Sesc. E teve assim, um período que o Sesc estava perdendo toda hora. Então um dia já estava puto. Estava muito estressado. E assim, eu já tinha ido lá no Sesc para poder falar com ele, assim, para poder marcar, não fazer entrevista no local. E ele passou, ele falou assim, não quero conversar com ninguém. Eu fiquei muito mal, mas não por ele ter falado isso. Eu falei, caramba, eu invadi um espaço do líder. Eu deveria ter respeitado ele. Eu não cheguei nem a falar. Aí não só estava eu, não. Estava também torcedores, né? Mas eu fiquei mal. Ele já era entrevista. Um mês depois, praticamente, Raquel, uma coisa de um mês depois, o assessor dele ele entrou em contato comigo e falou, ele a entrevista. Chegando no dia, a primeira coisa que o Diogo fez foi me pedir desculpa por aquele dia. O cara tem uma humildade do caramba. Nossa. De vez de estar com a emoção à flor da pele, né? Não conseguiu atender ninguém. Pô, mas foi isso no esporte tem muito. Não tem nada, não. Assim, não tem nada a ver. Porque eu tinha me sentido mal porque eu tinha invadido o espaço dele. Assim, foram 3 meses que valeu a pena ter esperado. Por quê? Ele falou assim, se você quiser, você pode passar a tarde aqui. Então, eu passei a tarde com ele assistindo o treino. Comi bolo. Ganhei camisa autografada. Então, assim, valeu experiência, né? Super a pena ter esperado o vídeo por 3 meses. Olha só. Agora assim, eu queria compreender um pouco melhor também, porque a questão da resiliência, né? Porque se você tivesse abatido ali naquele momento, isso é muito importante para o empreendedor, você tivesse abatido e ido embora, ele não me deu atenção, vou embora, não quero mais nada, mas não, você foi resiliente o suficiente para tentar uma nova vez, buscar novamente, recebeu desculpas dele, tá vendo? Como um dia após o outro, né? O dia nunca é a mesma coisa. Então, assim, é muito bacana que o empreendedor ele entenda isso, né? Hoje vai estar bom, amanhã pode não estar, e depois fica bom de novo. Então, assim, resiliência é a palavra. E uma outra coisa, a diferença entre você entrevistar pessoalmente e entrevistar de forma online, que é o que está acontecendo agora, né? Você tem feito algumas entrevistas de forma online. Obrigada, Alexandre. Abraço no Siqueira também. Abraço para você, para toda a família. O Átila. Beijo, querido. Fala. Estava falando sobre conteúdo um pouco lá atrás, eu vou explicar exatamente aqui a sua resposta. Nesse momento de pandemia, eu tento buscar não fico só centrado em uma coisa. Então, acho que é uma forma também que as pessoas descobrirem outras informações, às vezes outro norte. Aconteceu até mesmo comigo, eu fiz uma entrevista com o Paulo Pérez, que ele faz operação de jogo, operação de estágio. A entrevista dele foi muito bacana, que assim, então várias pessoas assim, caramba, que assunto relevante. Então, acho que é muito fácil. E a questão de fazer agora o input na live, é outra pensar. Isso. Porque é uma outra metodologia, né? Totalmente. A questão do contato acaba sendo o mesmo, que sempre são os e-mails. Eu sempre estou tendo contato pelos e-mails com os seus assessores. Sempre. Isso aí não mudou. É a minha postura. Então, hoje, assim, querendo ou não, eu tenho que saber falar e saber me
a olhar para a câmera. Por exemplo, hoje eu consigo, estou falando com você, eu estou conseguindo olhar diretamente para a câmera direto. Ou mais direto. Antes não, eu ficava assim, perdida, né? Tem que olhar para a câmera, Sim. tem que ficar trabalhando a audição. Então, são coisas que eu tenho aprendido com a São live. técnicas, né, a serem aprimoradas e tudo mais. Eu, por exemplo, eu cheguei até a entrar em contato com a Vanessa Rich. Quem é do esporte já conhece, você conhece, ela é radialista, é apresentadora. Quis fazer uma mentoria com ela. Assim, a gente combinou. Mas ela pegou, passou um valor lá, ela falou assim, não vai valer a pena investir agora com ela, porque eu não vou usar. Porque eu queria criar, na época, lá atrás, um canal no YouTube. O que acontece? Como agora eu não posso, ela não é uma profissional assim, né? Barata, né? Eu já tive a oportunidade de também na CPF, e agora eu acompanho muitas lives dela. Então, por exemplo, Sim. ontem eu estava acompanhando uma live, depois tentei fazer alguma técnica, hoje eu estou conseguindo pôr em prática exatamente aquilo que ela ensinou. Então, eu busco fazer algumas coisas diferentes do presencial. Eu não sei, parece que eu tenho um pouco mais de segurança em falar pela live do que antes. Qual? Mas o presencial ainda era aquela coisa muito do emocional. Mas, assim, são coisas que eu estou aprendendo ainda no dia a dia, né? Eu não tenho nenhuma vergonha No de dia a falar. dia. Não tenho nenhuma vergonha de falar, não. É tudo um aprendizado, né? Agora, uma coisa que eu falo, Perfeito. olhando que sou eu, como você está na minha live, tem que olhar o tempo, né? É, pois é. Como eu falo para você, uma coisa eu garanto, eu não sou mais a Irenice de antes. Do início, não. Hoje as Sim, pessoas sim. têm, assim, um certo entendimento, né? Me conhecem um pouquinho, algumas pessoas até me pedem para poder fazer dentro do esporte, para que eu faça a live junto com eles. Eu faço com o maior prazer. Eu divulgo também o trabalho, que sou aquela pessoa que eu divulgo o trabalho da pessoa. Então, assim, Sim, sim. super, super a pena. E o meu maior desejo, já antecipando um pouco, é pegar um em síntese e transferir para o YouTube. Então, isso talvez leve um Transferir pouco para. para o YouTube. O Ah, YouTube, sim, claro. Pegar o projeto e colocar em um clube, né, específico. Inserir esse sim. projeto em um clube grande. Entendi. Maravilha. De repente eles não Não, se atentam, não estão atentos a essas novas oportunidades, a esse não, não, novo não. olhar que você pode estar transferindo para eles, né? Raquel, no YouTube. Ah, no YouTube. É porque eu não entendi aqui. Ah, no YouTube. Perfeito, perfeito. Perfeito. Agora foi, agora foi. No YouTube. Beleza. É um outro canal, né? É um outro canal, claro. Uma outra linha de raciocínio para acompanhamento, né, de quem gosta de conteúdo esportivo, que eu acho que isso é bem interessante. E ainda mais agora, nesse ano que está tão atípico, né, para essas questões do esporte, você, levando a nova pergunta aqui, você acha que o conhecimento do público e a oferta de conteúdo de valor para estreitar a relação nessa crise é uma estratégia, já que os eventos foram suspensos? Você acha que isso pode ser interessante? Você, assim, não, é, não colocar assim de uma forma, olha, o futebol ou o vôlei, tentar transpor o conteúdo específico, né, que eles transmitem pela TV, mas trazer informações. Você acha que isso é uma estratégia? Pode ser interessante ou não? É uma estratégia, mas eu não sei se as pessoas conseguem fazer isso, tanto instituição, tanto que atleta. Porque você começa a olhar, acaba que sendo tudo muito igual. Querendo ou não, ele quer ali o dia a dia do cara. Não adianta. Não adianta O ele só dia a pegar dia do cara. o dia a dia do cara. Ele não A quer ali, fofoca, né? isso, né? A pessoa quer fofoca. Isso, então, Que é assim, fofoca. E não é essa visão, um viés. Não é isso. não, e assim, seria muito interessante o atleta, lógico, né? Com o consentimento da assessoria de imprensa dele. Cara, conversa com seu fã. Simples assim. É só pegar e conversar com o cara. É um ganho muito Com grande. fã. Com o fã, com o cara que está ali, mas seguindo ele. Porque às vezes eu vejo alguns Instagrams de gente famosa que não agrega absolutamente nada. Ah, eu faço isso, eu faço Nada. beleza. E aí, o que você pode mais me passar? Por exemplo, o Liverpool, ele fez isso. Ele pegou o jogador Sim. dele,
e fez uma surpresa, ele fez uma live com o torcedor, e promovido por quem? Mas pela Nívia. Acho que travou aí para você, Raquel. A Raquel deu uma travada. Raquel, travou. Raquel, me ouve? Eu ouço. No caso, Beleza. por exemplo, o Liverpool, ele fez uma ação, onde ele pegou um atleta dele, ele fez uma live com o torcedor, promovido pelo creme hidratante Nívea. Então, assim, tem como você pegar e fazer coisas muito simples, entendeu? Acho que travou de novo. Ah, você ouviu? Não. Repete. Vamos lá. O Liverpool, ele fez uma ação, né? Ele pegou o atleta dele e fez uma live surpresa com o torcedor, promovido pelo hidratante Nívea, né? Mas pela marca Nívea. Enquanto que tem marcas que estão saindo mais dos esportes, mas das suas instituições, em vez de pegar e sentar com eles e conversar o que pode fazer para um ajudar o outro, olha, eu não quero saber de você, eu vou sair. Então, assim, acaba que às vezes não tem um diálogo. Então, falar para você que eles estão passando conteúdo, não sei muito bem. Acho que não. Voltou. Voltou, não. Teve uma iniciativa interessante com relação a um torcedor, né? É isso? Isso é Liverpool. Parece que assim, a gente tem que aprender com lá de fora. Alguém tem que fazer lá fora para você fazer aqui dentro. Então, é simples. Faz uma live com o torcedor. Você não vai fazer com um só. Olha, entrou a Raquel, beleza, aí sai. Entrou o Kleber, você fala com o Kleber, você tem que sair. Agora eu vou conversar com a Vanessa. E aí, Vanessa, e uma outra coisa também, a palavra reinventar, né? Essa chatice de falar de reinventar. Sim. Se eu estivesse no lugar do atleta, assim, hoje eu não posso jogar futebol. Amanhã ele fazer um outro tipo de profissão, ele mostrar que a pessoa pode dar um outro passo. Seria uma forma também de incentivo. Assim, me perguntará. De incentivar. Perguntará, ele, se você estivesse lá no clube, o que você faria? O que você sugeriria? Mas ele incentivar ao torcedor dele a outros horizontes. Porque o esporte, ele tem assim, uma capacidade tão grande que muitos não aproveitam. Por exemplo, agora com o documentário mais do Michael Jordan, a mais Netflix, eu não sei que é Arremesso Final, no Brasil, de uma forma assim assustadora, teve um crescimento de venda dos produtos mais do Chicago Bulls, simplesmente pelo documentário. Talvez o cara nem soubesse, ele nem esperasse isso. Mas porque é tão envolvente, é muito interessante, que vale a pena você pegar e você adquirir aquele produto. Então, gerou assim, renda e receita para a marca a partir de um conteúdo escrito ou audiovisual também, né? Precisa, a NBA não precisa. Apesar que o marketing esportivo do americano é o top. Ele é o top. Fala isso de qualquer parte do mundo. No mundo, o marketing esportivo internacional mais conhecido é o americano. Eles vendem mesmo a marca esportiva deles. Porque, assim, eles veem o esporte como negócio. Como negócio, aqui, perfeitamente. Ele consome se o time dele ganhar, se o atleta dele ganhar. Então, o Flamengo, ele tá bem nessa, né? Tá bem com essa visão, assim, de negócio, de uns anos pra cá. Sempre foi, todos os clubes de futebol sempre foram negócios, mas associar a marca Flamengo a produtos de moda, a produtos de utensílios e muitas outras coisas que a gente vê, associar a marca a N outras situações, realmente vendendo a experiência de você ser um participante ou um fã, um torcedor daquele clube, né? Ele se diferencia. Eu não sou flamenguista, mas eu sei que é um clube que se diferencia dos demais do Brasil pela estratégia de marketing, não é? Especialmente. Muito grande. Muito grande. Sim. Porque, assim, é ponto de pessoas colocarem o atleta mais na frente dos seus familiares. Na frente dos familiares, é verdade. Eu me lembro muito bem quando, na época que o Michael Jordan estava atuando, eu falei assim, o Michael Jordan é muito maior que Deus. É muito maior, mas muito maior. E aqui também acontece isso. Você vê que as pessoas, às vezes, eles fazem um monte de coisa para poder assistir uma partida. Às vezes passa fome. É verdade.
para poder Entendeu? assistir uma partida. Então, eles têm esse poder na mão e acabam não acontecendo. Porque o pior que a gente, quando fala de esporte, a gente sempre que associa muito com o futebol, que está na frente de muitos outros. Mas eu acho que aqueles que têm, assim, de outras modalidades, que são tão desconhecidos, também era o momento deles. É o momento deles também chegar e aparecer. A Irene está colocando aqui, as pessoas querem experiência, né? Mas se pode associar a outras coisas. Trazendo para esse momento de pandemia que a gente está vivendo agora, eu já vi muitas pessoas na rua usando a máscara do Flamengo. Eu nem sei se vende isso na loja, não sei se vende esse produto no e-commerce deles, mas as pessoas estão usando as máscaras de proteção, EPI de proteção para sair na rua, com o símbolo do Flamengo. Então, assim, é bem interessante, é bem impactante como que eles conseguem encantar, como uma marca consegue encantar uma pessoa, um fã, de tal forma que tudo para ele é como se fosse uma tatuagem, uma segunda pele, o escudo do Flamengo, as cores do Flamengo, enfim. Estou dando esse exemplo, tem vários outros aí, como você falou da NBA, por exemplo, do Michael Jordan, né? Mas enfim, é bem interessante. A gente está com, acho que 9 minutos nisso. Eu tinha mais 2 perguntas. Uma era com relação à formatação de negócios nessa área. Você já disse para mim que quer ir para o YouTube, né? O YouTube é uma forma de fazer negócio com a produção de conteúdo e de conteúdo esportivo. A outra seria o acompanhamento das mudanças de comportamento evidencia a urgência da transformação digital por parte de todos os eventos esportivos. Evidencia a urgência da transformação digital por parte dos eventos esportivos de toda a espécie. Não sei se você viu agora, o jogo de futebol tem sido por videogame, né? Muitos desses jogadores que estão parados estão fazendo campeonatos de videogame e esses campeonatos estão sendo transmitidos nas televisões, não necessariamente nas abertas, mas na TV fechada. Então, assim, de uma certa forma, o esporte ele está se transformando, nem que seja só por esse período de quarentena ou pandemia, mas ele se transformou e foi para o ambiente digital também. Não é? Não só a formatação de busca de conteúdo e disseminação de conteúdo, mas o próprio esporte está indo para o meio digital. Isso eu estou dando exemplo do futebol. Devem ter outros, eu não sei dizer. Não seria minha área, mas muito interessante essa questão. O que você acha com relação a isso, essa transformação digital toda? Assim, para a gente entrar nas considerações finais, né? O esporte ele já está mais no digital, querendo ou não, ele já está no digital. Só que tem assim um outro lado que é ruim. Né? Por exemplo, eu fiz uma entrevista com o superintendente da Confederação Brasileira de Vôlei, o Renato Dávila, e ele disse assim, as pessoas estão deixando de praticar o esporte. Então é um lado ruim, porque a pessoa fica ali o dia inteiro só olhando para o sedentário. Exatamente, então tem não é uma coisa também muito boa. Beleza, né? Agora o momento é propício para fazer isso. Sim. Mas não é a mesma coisa você ir para um ginásio, você ir para um estádio, você sentir o contato com o seu ídolo. Não é a mesma coisa. Então, assim, eu espero que não substitua. Eu espero que faça um complemento. Justamente. Que complementem, né? Mas terão umas instituições que vão conseguir fazer essa mudança muito rápido, questão financeira. Mas a maioria não vai conseguir. A maioria não vai conseguir. Assim, de imediato. Então, com isso, vai acabar tendo uma perda. Então, eu sou a favor que tenha os dois, mas não um ou outro substituir, não, porque é muito ruim. Você não tem esse contato, mas a questão do sentimento, isso aqui é frio. Isso aqui é muito frio. É muito diferente quando você está perto a perto com é uma reflexão interessante. Uma reflexão interessante porque o quanto você fica sedentário em frente a uma tela, né? Em frente a uma tela de computador, assistindo lá, vibrando, que é o Gabigol, que é o fulano de tal, estão jogando futebol, mas eles mesmos não estão se exercitando, se for pensar bem com essa atividade. Quem está assistindo também não está exercitando. E qual o sentido do esporte aí nessa questão, né? Porque é um outro olhar, é uma outra experiência, uma outra vivência que a gente está buscando se adaptar e conhecer. Mas existem modalidades como o Free Fire, se eu não me engano, né? Acho que é isso que eles jogam, mas existem os atletas do Free Fire especialmente, eles trabalham com isso, eles jogam o futebol, jogam as outras modalidades esportivas lá no computador mesmo, no videogame. Então é uma outra modalidade esportiva que eles vivem disso. O que a gente está vendo agora é os jogadores de futebol fazendo esse trabalho na quarentena, mas existe a modalidade para isso mesmo. Então, assim, é um esporte digital e isso é muito
curioso, né? Da gente entender. Caramba, é esporte, mas é um esporte digital. Você não vê ninguém se exercitando ali, gastando energia, é tudo mental, nos dedos. 7 segundos. Oi? 24 segundos pra gente. Opa, ai meu Deus. Nisso eu só tenho que te agradecer muito o teu conhecimento, a tua questão toda do teu trabalho é interessantíssima, vem engrandecer muito a gente e assiste uma próxima live que a gente vai falar de intraempreendedorismo. Para quem não conhece o que é intraempreendedorismo, é bom saber, é importante também. Tá bom. Pode falar. Não vai cair.